Olá, meus caros, estamos aqui então novamente no nosso programa e hoje eu vou tratar de um assunto que não é tão difícil de ser entendido, compreendido, mas muitas vezes é difícil de ser colocado em prática, que é justamente a arte de educar. Antes de eu discorrer sobre esse assunto, como eu sempre peço, se inscreva aí no canal se você ainda não se inscreveu, deixa a sua curtida, compartilhe o vídeo, faça o seu comentário, porque isso sempre nos ajuda. Ora, todos nós muitas vezes temos a sensação de que a sociedade contemporânea está muito confusa. Quando nós olhamos o comportamento de muitas crianças e adolescentes, a sensação que temos é de que algo está errado, ou seja, que muitos pais não sabem mais o que fazer com seus filhos. No fundo, muitas vezes as crianças, elas não têm necessariamente doenças, no sentido físico ou mental. Muitas vezes o que ocorre é que são crianças mal educadas, que receberam uma má educação, que não sabem de fato se comportar, que não sabem realmente distinguir as coisas e ver o que fazer nas mais diversas situações da vida. Então o que eu gostaria aqui é de compartilhar algumas coisas, não só como professor, mas como pai. Eu tenho 3 filhos que já são adultos e, de fato, a gente também foi aprendendo muitas coisas e, ao mesmo tempo, é lógico, lendo e estudando muito sobre esse assunto que dediquei e dedico até hoje a minha vida à questão da educação do ser humano. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que, para que nós possamos ter êxito na educação, nesse processo formativo, nós precisamos ter claro se educar é justamente colaborar, ajudar a desenvolver as potencialidades naturais do ser humano, nós precisamos estabelecer determinadas condições para que nós possamos ter um bom êxito. E qual é esse bom êxito, num primeiro momento? É ajudar essa criança a se transformar realmente num adulto que tenha um bom caráter, num adulto ponderado, equilibrado, que tenha realmente uma personalidade boa, e, portanto, um adulto que seja capaz de assumir a sua própria vida, a sua própria existência, tenha consciência dos seus deveres para com a pátria, a sociedade, para consigo mesmo, para com os outros, que veja o sentido da vida e que busque realmente atingir o seu fim último. Mas, repito, principalmente um adulto maduro, que assuma a sua própria existência e que não pense só em si, mas que tenha essa consciência de que também é importante saber se relacionar com os outros. Para que a gente tenha, portanto, um bom êxito nesse sentido, nós precisamos, em primeiro lugar, compreender e conhecer um pouco o próprio desenvolvimento humano, ou seja, as etapas da vida humana, as características de cada fase, seja ali na pré-infância ou na própria infância, depois na adolescência, na puberdade e mesmo ali já no início da juventude. Então, compreender um pouco a estrutura humana, o ser humano que é uma unidade profunda de corpo e alma, que tem a sua sensibilidade, suas afetividades, sua inteligência, sua vontade, como que tudo isso está profundamente unificado e como que tudo isso vai se desenvolvendo e amadurecendo. Conhecer um pouco isso ajuda. Ninguém precisa ser doutor em nada disso, mas compreender um pouquinho as fases do desenvolvimento do ser humano. Uma segunda coisa que também é importante é criar um clima de confiança na família. Ou seja, o seu filho, a criança, ela precisa entender que ela pode confiar em você, que você realmente a ama e que ela será, mesmo sendo muitas vezes corrigida, vai ser acolhida. Então esse clima de confiança, de organização é fundamental, porque também junto com isso vem o desenvolvimento dos afetos, da afetividade. Então a criança precisa de carinho, ela precisa de atenção, ela precisa de abraço, desenvolver os seus sentimentos, as suas emoções, aprender a organizar isso, mas veja, um afeto firme, não vamos confundir afeto, carinho, com aquela questão de ficar numa melação louca com o próprio filho. Não é isso, Ou seja, é uma afetividade equilibrada, ordenada, onde a pessoa tem os seus sentimentos, as suas emoções,
né, toda essa questão do contato, mas evidentemente sem cair naquela coisa do sentimentalismo ou daquela coisa melosa que não ajuda ninguém, tá? Junto com isso, você já vai ensinando também, criando um clima de calma, né, de tranquilidade e também de domínio de si. Quem precisa, em primeiro lugar, aprender a dominar a si mesmo, seus impulsos e ordenar a sua própria afetividade, são os pais. Se o pai e a mãe não conseguem ter esses pontos aqui, fica tudo mais difícil. Por isso que um outro elemento é sempre não esquecer que o exemplo, principalmente quanto mais pequena a criança, o exemplo tem uma força enorme. Aquilo que ela vê tem muito mais influência do que simplesmente aquilo que a gente fica falando e não mostra com atitudes concretas. Então, o exemplo do pai, da mãe e de outras pessoas que convivem com essa criança é fundamental também. Da mesma forma que o pai e a mãe têm que apresentar uma certa constância, uma continuidade nas suas atitudes, nas suas propostas, né, no seu modo de viver, no seu estilo de vida. Então, essa questão da constância, da continuidade é fundamental, né? Você criar um ambiente onde você estimula a criança a terminar o que ela começou, a dar continuidade às coisas, ou seja, só não realmente terminar de fazer algo numa situação de muita emergência, né, ou de uma gravidade enorme. Fora isso, é preciso ter continuidade, ir dando passos, subindo degraus, né? E essa coisa, portanto, da constância. Senão, vai ser uma criança com um tipo de caráter e de personalidade que nunca termina aquilo que começa, né? E junto com isso vem toda uma frustração, e mais que isso, né, uma tendência a ter um sentimento de insegurança e de responsabilidade muito forte. Uma outra coisa é justamente você ser uma pessoa ponderada, ter, né, essa coisa do senso de proporção. Não tem sentido, às vezes, tomar atitudes que são totalmente descabidas, desproporcionais. Então, é a questão da medida. Você precisa dar, com a sua vida, referências para o seu filho. Precisa ensinar critérios, medida, parâmetros. E junto com isso, toda essa questão da ponderação. Saber ponderar, saber analisar o pró e o contra, né? Isso ajuda muito no forjar do caráter, tá? E por fim, o diálogo, ele é fundamental, mas na época certa. Ou seja, como que você vai dialogar com uma criança de 1 ano de idade, ou com 2 anos? Então tudo tem a sua época. Então, no primeiro momento, é seguir esses outros pontos, ou seja, se você criar essas condições, a partir dessas atitudes que eu mencionei aqui, você vai criar um ambiente favorável, você vai estar preparando as coisas, né? E isso, mesmo antes do nascimento. Ali na gravidez, é importante já ir dialogando com o bebê, ouvir músicas tranquilas, né? O próprio pai participar disso também. E aí é óbvio dar continuidade a isso depois do nascimento. E não esquecer, né, que parecer e ser tem que caminhar juntos. Às vezes o pessoal diz, não, o importante é o que eu sou. Sim, é verdade. O importante é o que você é. Mas é importante também parecer aquilo que você é, principalmente para uma criança. Não adianta você ser bom se você não parece bom para o seu filho. Da mesma forma que não adianta você parecer bom se você não é. Então, precisa haver a conjugação. Precisa caminhar junto essas duas coisas, né? Eu preciso ser aquilo que eu pareço. E aquilo que eu sou, devo também parecer. Porque são as referências. Isto posto, nós vamos, então, o quê? Entrar na grande questão do dia a dia, dos exercícios concretos no dia a dia. Essas são as condições que vai te ajudar a estabelecer um ambiente favorável para que você tenha um bom êxito nesse processo. Agora,
vêm os exercícios dentro desse processo. Vários. E dentre eles existem alguns que são fundamentais, né? Ou seja, a primeira coisa é você saber fazer-se obedecer. Não é ser um tirano, não é ser autoritário, nada disso. Mas também não pode existir uma tirania infantil ou uma tirania de um adolescente. Na família existe uma hierarquia, tanto que a responsabilidade maior em primeiro lugar é do pai e da mãe. E vamos responder perante Deus sobre isso. Então o pai e a mãe não podem deixar de assumir a sua responsabilidade. E para isso é óbvio que a questão da obediência é importante. Algo que hoje em dia está terrível, está em crise. Porque a maioria dos pais hoje simplesmente entraram nessa coisa de autoeducação ou de uma educação permissiva, né? Ou essa ideia de que a própria criança vai trilhando o caminho dela, como que alguém que está em desenvolvimento, né, da tomada de consciência do mundo vai conduzir-se a si mesma. Então o pai e a mãe têm que estar ao lado, conduzindo, ajudando a levantar quando cair, etc., e oferecendo critérios e princípios. E para isso, não só a questão do respeito, mas da obediência é importante. É importante sim. E para isso, eu repito, não é que você, conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo, é natural que o diálogo vá se estabelecendo mais. Por isso que eu falei, é saber fazer-se obedecer. Um pai e uma mãe que simplesmente só entra no jogo da pancadaria e do autoritarismo, não está sabendo fazer-se obedecer. Uma coisa é você dar uma bronca no seu filho, colocá-lo de castigo, né, ou pegar pelo braço, fazer uma correção física, quando ele tem 2 anos de idade ou 3 anos. Outra coisa é quando essa criança já tem 9, 10 anos, onde ela já entende mais as coisas. Então, esse fazer-se obedecer também tem que ir se desenvolvendo e melhorando nesse sentido, né? Por isso que tem que também saber repreender, tem que saber punir, né? Você nunca repreende e pune, por exemplo, seus filhos na frente dos outros. Isso não convém. Você é uma professora difícil, tudo bem, mas é aquilo, errou. Então eu sei que tem situações difíceis, que a criança desafia, faz coisas absurdas na frente dos outros, a gente perde a paciência, mas o que eu estou dizendo é, o ideal é que você, naquele momento, não corrija, né? Mas o que você deve fazer então, depois? Se naquele momento precisar intervir, intervenha, pega a criança e saia. O que eu estou dizendo não é que você não tem que fazer nada. O que eu estou falando é, naquele momento não é momento da punição e da correção. Pegue e saia e converse num lugar restrito particular. Não na frente dos outros, senão simplesmente é um processo de humilhação que não ajuda nada. Por isso que além de tudo isso, além da punição, da correção quando é necessária, né, e tem que ter sim, tem que saber pôr limites, isso é muito importante, né, mas tem que saber fazer isso também. E além disso tem que saber encorajar. Não basta só corrigir, não basta só punir quando se erra ou quando se tem um comportamento equivocado. É importante encorajar, é importante estimular, é importante elogiar. Evidente que sempre de forma equilibrada, proporcional, porque tudo que é exagerado é um problema, né? Mas é importante também encorajar para que a criança ou adolescente tenha, aos poucos, o mínimo de segurança, psicologicamente falando, para poder enfrentar os problemas e achar que é capaz. Não é mentir, não é isso, não é vender ilusões. É encorajar e, junto com isso, ir procurar estimulando, né, as capacidades daquela pessoa. Além disso, educar todo o processo, a estrutura humana, né? A nossa sensibilidade, os nossos sentidos externos, internos, como a imaginação e memória, tudo isso tem que ser estimulado, né? A memória, por exemplo, até 10, 11 anos, é fundamental estimular a memória. Faça o seu filho memorizar palavras, faça ele memorizar capítulos de livro, poemas. Isso é muito importante. E pode ver que no começo, até uma certa idade, a criança adora isso, tanto que ela revê o mesmo filme 10 vezes. Pode ver que depois ela já não gosta mais, ela já quer de coisa nova, a partir de uma certa idade. Então isso mostra que, num primeiro momento, a memória é importante. Não a memorização de qualquer coisa, evidentemente, mas de coisa boa, né? Verdadeira, bela, né? Recontar histórias. Então isso é importante.
isso já vai também pegando o imaginário dela, né? A imaginação também é muito importante. Ler livros para a criança, contar histórias, né? Ouvir boas músicas, entendeu? Bons filmes. Isso vai trabalhando a imaginação. E tudo isso é muito importante, por quê? Porque a nossa inteligência trabalha a partir daquilo que está na imaginação e na memória. Então, se você destrói a imaginação e a memória com coisas ruins, a inteligência também vai ser destruída. Não vai ter capacidade de buscar o conhecimento, de atingir a verdade, como também trabalhar a vontade, mas para trabalhar a vontade, também tem que trabalhar a inteligência. Então, para isso, você tem que desenvolver, né, ali a virtude da temperança, da moderação, no modo de falar, de beber, de comer, de dormir, né? Então, a temperança é fundamental, a moderação é fundamental, né? Mostrar a virtude da ordem, tudo tem o seu momento, o seu lugar, sua hora, né? É assim que vai se educando a vontade. Então, é mostrar, mas eu quero comer agora, quero comer uma bala. Tá, mas é 11h30 da manhã, você vai comer meio de pouco. Não, você não vai comer bala agora. Ah, professor, mas ela chora, faz birra, deixa fazer. Ué, não ceda. E o que é pior, se disse não, mantenha isso. Porque a pior coisa no processo educacional é o não que vira sim. Aí a criança teima, sai chutando tudo, sai não sei o quê, e você cede. Bom, ela entendeu que basta ela fazer isso que ela sempre vai conseguir o que ela quer. Você está criando um monstrinho, fique em paz. Né? Então, não é assim que se educa. Né? Então, eu preciso educar a sensibilidade, a inteligência e a vontade, virtude da temperança, virtude da ordem, e junto a esses outros pontos ajuda muito. Da mesma forma, a educação para a lealdade. Ser leal. O que quer dizer isso? Você precisa ser fiel à sua família, aos seus amigos, ao que você prometeu. Isso é lealdade. Isso forja caráter. Ou seja, é mostrar que na vida, quando a gente não vive isso, traz consequências muito ruins, muito complicadas. Não só para nós, como também para os outros. Da mesma forma, desenvolver o senso de justiça. Dar ao outro o que pertence ao outro, né? Essa clareza de que muitas vezes eu também estou colhendo o que eu plantei. Então esse senso de justiça, essa sensibilidade ao sofrimento do outro, a respeitar o que é do outro, isso é muito importante. E isso tem que começar dentro de casa, não é lá fora que a criança vai aprender isso. Ela vai ter muito mais dificuldade. Da mesma maneira, lógico, o respeito, né? Ou seja, aprender a ouvir, a ter polidez no modo de falar, na maneira de sentar, na maneira de se dirigir aos outros. Então eu sei que a gente brinca às vezes, fala um palavrão, fala uma besteira, não sei o quê, mas isso não pode ser o comum, não pode ser o geral, pelo amor de Deus. E principalmente para uma criança pequena, senão essa vai ser as referências dela, a maneira como ela vai se comportar e tratar os outros, né? E por fim, é lógico, como eu já disse, a ordem. Ordene a vida do seu filho. Conforme ele vai crescendo, vai fazendo ele participar das tarefas da casa. Arrumar a cama, ajudar a organizar o banheiro, né? Arrumar o quarto, lavar a louça, entendeu? Pôr o lixo para fora. E tantas outras tarefas pequenas que a partir de 3, 4 anos já dá para ajudar a fazer. 5 anos de idade. Então isso desenvolve uma personalidade equilibrada. Tem que ter hora para levantar, tem que ter hora para dormir. Não é uma questão de que eu faço tudo o que eu quero qualquer hora, não. Uma alma, no fundo, desordenada é reflexo de uma vida que sempre foi desordenada. Então tem que ter hora para brincar, tem que ter hora para estudar, tem que ter hora para rezar, né? Enfim, uma coisa é de vez em quando, nas férias, essa criança acordou mais tarde, fez coisas, né, fora de horário. Tá bom, é um domingo, é de vez em quando. Agora, todo dia, isso não vai dar certo. Isso vai interferir na personalidade dela. Então, se preocupar com essa questão da ordem. Lógico, com paciência, mas desenvolver isso. A caridade junto com a ordem, né? Aprender a compartilhar, a dividir, né? A servir. Isso é muito importante.
Por isso que é legal, por exemplo, ensinar o filho a arrumar a mesa, a tirar a mesa, a colocar a louça para lavar, a lavar a louça. E cada um de uma vez, porque é importante aprender a amar, e amar é servir, é sair de si mesmo e não só ficar pensando em si, tá certo? Da mesma forma, a educação para a pureza, meus queridos. São João Crisóstomo, ele dizia que os nossos sentidos, da mesma forma que uma cidade tem portas, ele está falando da antiguidade, então todas as cidades, cidadelas tinham portas. Ele dizia que as portas da nossa alma, são os nossos olhos, os nossos ouvidos, enfim, os nossos sentidos externos. E que se nós deixamos entrar a impureza, principalmente no menino, numa menina, pelo que eles ouvem, pelo que eles veem, pelo que eles falam, se a impureza entra na alma de alguém, isso vai levar essa pessoa a nunca conseguir ter uma afetividade e uma sexualidade equilibrada. Então é muito importante manter a pureza, não o puritanismo, mas a pureza no sentido de ver a verdadeira beleza das coisas, do amor, da sexualidade, etc., da afetividade humana. E não confundir tudo isso com um monte de desordens ou escravidões. Então a pureza no olhar, a pureza no falar, a pureza de um ambiente, ou seja, a simplicidade, E não aquela coisa da malícia, de segundas intenções sempre. Então, assim, o que eu teria para indicar são justamente esses elementos que vão nos ajudar a enfrentar os desafios, as dificuldades que vão existir, Desafios com os próprios filhos, com as crianças. Tem criança que é muito agitada, tem criança que é birrenta, tem criança que é amuada, fica ali fechada, Então eu também vou ter que saber um pouquinho o temperamento de cada um, saber lidar com cada um. Não no sentido de que temperamento é álibi, não. É importante conhecer um pouquinho o modo de ser de cada um, porque os princípios, os valores são os mesmos. Mas o modo de transmitir tem que adaptar um pouco de criança para criança, de filho para filho, porque existe a individualidade. Então, os desafios de cada filho, os desafios da escola, cada vez mais está difícil achar uma escola que realmente tem uma proposta interessante e uma competência ao mesmo tempo humana e pedagógica. Ao mesmo tempo também as famílias muitas vezes também não ajudam, Então deveria ser um trabalho conjunto, O desafio do lazer, da distração, mas tem que ter, mas de maneira ponderada, A adolescência, que temos que ter assim, paciência, porque existe toda a mudança hormonal, Está mais do que comprovado que às vezes o cérebro de um adolescente precisa ouvir 8, 10 vezes a mesma coisa para depois começar a assimilar, o amor dos pais em relação aos filhos, tomar muito cuidado com essa coisa de preferência, isso não deveria existir, E, além disso, esse amor também tem que amadurecer. Os pais, muitas vezes, também, os filhos não crescem porque os pais, muitas vezes, também são infantis. Então, o amor dos pais para com os filhos também tem que se tornar cada vez mais um amor maduro. Eu não posso continuar tratando meu filho como se ele tivesse 8 anos de idade. Não pode ser o meu menininho com 25 anos, pelo amor de Deus. Não dá. Então, meus queridos, eu acredito que isso daqui não é nenhum tipo de fórmula mágica ou de cartilha, não é nada disso. É o que eu fui adquirindo na minha experiência de vida como pai e também de livros que eu li, de pessoas que são muito entendidas nessas questões, e como professor, tudo que eu vi nas escolas, nas universidades, tanto no sentido bom, quanto também os problemas e desafios. Espero, enfim, que essas reflexões aqui, esse compartilhamento, essas sugestões te ajudem, não desanima, vale a pena, vale a pena ter filhos, sim. Filho é uma bênção de Deus, filho não é custo, filho não é uma maldição, ele é uma bênção, mas ao mesmo tempo, evidentemente, é um desafio. Mas uma das coisas mais lindas na vida é a paternidade e a maternidade. Por quê? Porque é aí que nós aprendemos a ver e a entender que existe alguém que é mais importante do que nós mesmos. Onde a gente vai crescendo e amadurecendo, como ser humano. Ajuda muito. Mas tem todos esses desafios
E com certeza, a educação permissiva é uma ilusão e o engano que infelizmente muitas famílias estão caindo. Forte abraço, tudo de bom, né? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.